Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Estamos no nosso primeiro vídeo, nosso primeiro podcast aqui direto do nosso estúdio. E para começar muito bem o nosso podcast, eu estou aqui com esse convidado mais do que especial, o professor Dorival Filho. E, claro, passando agora ao professor Dorival Filho e nos fale aí sobre as suas qualificações, a área de ensino que você atua. Eu sou formado em Biologia pela Federal do Paraná, mas sou aqui de Ilhéus. Morei 10 anos em Curitiba, me formei lá, depois eu voltei para Ilhéus. Aqui eu fiz mestrado na UESC, em Genética e Biologia Molecular, e trabalho como professor já há mais de 20 anos. Comecei no Fundamental 2, hoje eu sou professor do ensino médio e também de faculdade, no muitos cursos online para alunos que já estão na faculdade, principalmente alunos de medicina, cursos na área de imunologia, bioquímica, biologia celular, essa parte do ciclo básico de medicina. Então, como você disse, sou filho de professores, então fui criado dentro de escola, né? Desde criança ia para a escola e depois continuava na escola, porque meus pais estavam lá. Então, acabou que, acho que esse convívio todo com a educação me levou para esse ramo da sala de aula, que é realmente o que eu gosto de fazer. Gosta de fazer e faz muito bem feito. Tem até fã-clube em Portugal, quer dizer, o pessoal que te acompanha através do seu canal, depois vamos falar sobre o seu canal. Muita gente passou, digamos, suas mãos aprendendo, e é muito procurado, requisitado, inclusive, e obviamente que ser professor no Brasil é algo meio assim complicado. É preciso muita dedicação, muito amor ao que faz, inclusive, porque eu tive muitos colegas na faculdade que passaram a lecionar e encontrei com eles, alguns recentemente, e eles desistiram do magistério, desistiram essa belíssima profissão tão importante, mas tão desvalorizada no nosso Brasil. E eu tenho assistido a alguns vídeos, inclusive, de especialistas no que concerne a metodologia, as metodologias, na verdade, as regras para o ensino, o que deve ser, de fato, ensinado ao aluno, e nós vamos falar de ensino médio, mas eu queria saber a sua opinião. Qual foi a proposta para o chamado novo ensino médio? Essa proposta realmente ela vem, ou se uma vez colocada em prática, ela vai resolver o problema na educação do Brasil? Ela vai realmente entrar em prática? Voltaram atrás? Revisaram a proposta? Nos fale aí, o que seria, então, o que é o novo ensino médio? Dentro da educação básica, o ensino médio sempre foi considerado a etapa mais problemática no Brasil, em termos de proposta. Muito anacrônica, não bate com o que se precisa para o mundo de hoje, muito conteudista. Então, o ensino médio era o que tinha que se resolver. Faltava realmente resolver o ensino médio, e aí o governo veio pensando na reforma do ensino médio. Qual é o grande problema do ensino médio? O inacreditável volume de conteúdo que os alunos recebem. Quer dizer, a quantidade de informações que o aluno tem que ter para entrar na faculdade, passar em vestibular, tirar uma nota boa do Enem, é absolutamente desumana e improdutiva. É engraçado, eu esqueci sempre o nome dele, mas teve um ganhador do Nobel de Física que trabalhou uns anos na USP, em São Paulo. E quando ele saiu do Brasil, ele disse uma frase bem interessante. Ele disse assim: o brasileiro é o estudante que mais estuda física no mundo e é o que menos sabe física. Mas quando ele fala isso pode se aplicar a qualquer coisa. É o que mais estuda biologia e é o que menos sabe biologia, é o que mais estuda geografia e é o que menos sabe geografia. Qualquer coisa pode aplicar, vai dar certo a frase dele. Porque no final é um volume tão grande de informações que o aluno recebe que ele não tem como fazer associações, refletir, se aprofundar e verdadeiramente consolidar a informação. É a informação pela informação. Não tem como um aluno dar conta de receber esse volume de informações que ele recebe no ensino médio e realmente incorporar aquilo no seu dia a dia, na sua vivência, relacionar com o mundo, né, que ele vive, porque é verdadeiramente um massacre. Então, primeiro se falou do Enem. Quando Fernando Henrique Cardoso criou o Enem, o objetivo do Enem era avaliar a qualidade das escolas. Quando veio o primeiro governo Lula, o Enem muda de perfil e passou a ser uma prova para dar acesso às universidades. Mas o Enem veio com a promessa de mudar o que se chamava vestibular, ser uma prova de menos conteúdo formal
e uma prova para verificar habilidades, competências. O aluno consegue extrair informações de um gráfico, ele consegue extrair informações de um texto, mais do que ficar decorando e sabendo informações. A proposta do Enem era essa. Então, o Enem veio muito com a proposta assim, de reduzir o volume de conteúdo que o aluno tinha que estudar. Não foi isso que o Enem fez. O Enem, os últimos Enems, principalmente, eles estão muito parecidos com o vestibular. Ele não reduziu em nada o volume de conteúdo que nós, professores do ensino médio, temos que dar ao aluno. Não reduziu. Até porque, por exemplo, pega a prova de biologia. Tem uma série de questões que não precisa saber muita biologia. Mas sempre tem um outro assunto que aprofunda. E como o professor não sabe qual é o assunto que vai ser aprofundado esse ano, a gente acaba tendo que ensinar tudo. Porque você não sabe se vai cair uma questão profunda de biologia celular, ou de genética, ou de evolução. Então, você acaba tendo que ter o mesmo volume de conteúdo que tinha antes. Então, o Enem não resolveu o problema do excesso de conteúdos do ensino médio. Aí veio a proposta do novo ensino médio, que no início eu achei a proposta ótima, porque eu entendi errado. Eu tinha entendido que o aluno do ensino médio iria escolher a área que ele prefere, que ele gosta. Poxa, eu sou um aluno que gosta mais de humanas. Então, ele teria uma carga horária maior de humanas e de biologia, de física e de química, ele teria uma carga horária menor, com menos conteúdo. E na hora de fazer o Enem, se ele quer direito, não seria exigido dele biologia, física, química, em profundidade. Seria uma básica do básico e iria aprofundar humanas. Porque alguém precisa me explicar qual é a lógica de uma pessoa que quer ser advogado ter que saber como uma pteridófita se reproduz. Isso não entra na minha cabeça. É só encher o aluno de informação que ele não vai assimilar. Então, eu tinha entendido que a questão do novo ensino médio seria essa. O aluno iria optar a área que ele gosta, e as disciplinas dessa área teriam uma carga horária maior, e as das outras áreas uma carga horária menor. Mas não era isso. É a proposta do tal dos itinerários. E aí o governo conseguiu colocar numa escala nacional algo que eu sempre disse que está errado dentro de um colégio específico, que é o seguinte: o colégio chega para um professor, dá a ele uma nova disciplina, que não tem material didático, não tem currículo pré-estabelecido, e diz assim, você vai trabalhar com esse, você vai fazer esse trabalho aqui. Eu não vejo, me ofereceram, eu nego. Se me chamarem para isso, eu nego. Olha, você vai dar essa disciplina, tá? Qual é o material didático, qual é a coisa? Não, você vai decidindo. Isso não costuma dar certo em pequena escala dentro de um colégio. Agora você imagine isso a nível nacional. Então, assim, você agora vai dar aula de projeto de vida. Você vai dar no itinerário projeto de vida, ele vai entrar em sala de aula um ano inteiro. Então, ele toda semana tem que fazer alguma coisa sobre isso. Onde está o roteiro? Não, cada escola vai decidir o seu roteiro. Cada escola vai decidir o itinerário que ela quer trabalhar. Se isso já não dá certo dentro de um colégio, imagine numa escala nacional. Então, surgiu o itinerário dos mais variados. Desde itinerário sobre gíria na internet, brigadeiro. Ficou uma loucura, não tem como. Então, não tem não teve um direcionamento, um currículo e um material didático para preparar o professor. Uma vez eu vi na internet um professor dizendo, me botaram para dar aula de projeto de vida, agora eu tenho dívida no cartão de crédito, estou no segundo casamento, estou trabalhando mais do que devia, quer dizer, meu projeto de vida falhou. O meu projeto de vida falhou. E agora eu sou professor de projeto de vida. Então, é mais ou menos isso. Você vai pegando esses itinerários que são inventados ao gosto de cada escola, sem um suporte adequado, então, obviamente, não vai funcionar. Não vai funcionar. E não funcionou. Foi um desastre. Então, agora a situação é, o novo governo, o governo Lula, suspende o novo ensino médio e ninguém sabe o que vai vir daqui para frente. Ninguém sabe, quer dizer, não vai mudar nada no Enem por enquanto, então voltou ao ensino médio tradicional. É preciso lembrar que, nesse meio tempo, colégios gastaram milhares de reais, às vezes até construindo novas salas para pegar os itinerários. Então, colégios gastaram uma quantidade incrível de dinheiro, editoras gastaram uma quantidade incrível de dinheiro preparando material didático para os itinerários, e agora não tem mais, agora está tudo em revisão. Então, é uma irresponsabilidade, é de uma incompetência,
muito grande, é uma coisa muito séria, que é a educação básica no Brasil, que já tem sérios problemas. O ensino médio era o pior setor e agora está pior, porque agora está tudo perdido, não se sabe para onde vai. Não nos surpreende, de certa forma, diante de tudo que já vimos e que vem acontecendo. Nós temos vários Brasis dentro do Brasil. A gente não consegue manter um ensino homogêneo, um ensino em que todos recebam com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. Há uma diferença muito grande, inclusive por regiões. E o triste é que tantos profissionais, e há profissionais competentes, não conseguem chegar a um denominador comum, a uma conclusão do que seja melhor para acabar com esse problema, como você colocou, né? O brasileiro é o que mais estuda física e, no fim, não sabe nada de física, quase nada de física, né? Com raríssimas exceções, mas estamos falando aqui de uma forma genérica. Recebe-se uma carga muito grande de informação e nem todo mundo tem essa capacidade de assimilar uma gama de conhecimento em diversas áreas. Então, essa falta de uma objetividade, de algo específico, para que o aluno realmente aprenda aquilo que interesse para aquilo que ele escolheu fazer na vida, é de suma importância. Na sua opinião, com a sua larga experiência como professor, como mestre na sua área, qual seria a solução? Tem uma fórmula, na sua opinião, não precisa ser necessariamente como do Pierluigi de Piazzi, mas existe, na sua ótica, uma solução, algo que seja, além disso que você disse, um ensino que seja específico? Eu acho que qualquer solução tem que partir do chão da fábrica, da realidade. Então, por exemplo, o ideal é que as escolas tenham um laboratório de ciências. As escolas têm laboratório de ciências? Não. Quase nenhuma no Brasil tem. Então, você tem que ter um projeto para fazer o melhor trabalho possível sem um laboratório de ciências. Está entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Então, os alunos nas escolas brasileiras, qual é a estrutura deles? Uma sala de aula, uma cadeira atrás da outra e um quadro. Então, se não vai ter dinheiro para derrubar todos os colégios do Brasil e fazer novos com laboratório e outro espaço físico, qualquer solução que se dê tem que partir desta realidade. O aluno estará numa sala de aula com uma cadeira atrás da outra e com um quadro na frente dele. Com essa estrutura, dá para fazer o quê? Porque, por exemplo, quando veio o novo ensino médio, tá, o aluno vai escolher a área. Depois que implantaram o novo ensino médio, é que eles descobriram que tem cidades que só tem uma escola. E que essa escola só tem condições de oferecer itinerários de humanas. Então, se o aluno queria ser engenheiro e mora nessa cidade, ele não tinha opção. Ele teria que ir para humanas. Como é que você só se dá conta disso depois de implantar? Que uma quantidade significativa de pequenas cidades no Brasil só tem um colégio, e não vai ter um colégio que vai oferecer humanas, outro colégio que vai oferecer exatas, outro colégio que vai oferecer linguagem, e o aluno possa, então, escolher. Depois que implanta, que você se dá conta que em muitas cidades, na verdade, o aluno não tem opção, essa estrutura teria que ter sido observada antes. No Brasil, muitas cidades não poderão oferecer isso. Então, por exemplo, o volume de conteúdo é imenso. Para realmente fazer isso, aí trabalhar inteligência, trabalhar habilidade, trabalhar, ótimo. Só que vamos para a realidade dos colégios particulares. Colégios particulares costumam adotar módulos, comprar módulos de empresas, como SAIS, Positivo, Bernoulli. Os módulos não são baratos. A família paga pelo módulo. Se a família paga pelo módulo, o que é que ela espera que aconteça? Que no final do aluno, os professores tenham dado todo o conteúdo do módulo e o módulo tenha sido usado. É virtualmente impossível, pelo volume de conteúdos que o módulo traz, que a aula não seja expositiva de transmissão de informações. Ou seja, um modelo extremamente tradicional que está longe de ser ensinar inteligência ou trabalhar inteligência. Mas essa é a realidade do professor. Se eu chegar no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, com material didático ali, um módulo que as escolas compram, e fizer um trabalho em que o aluno tenha uma participação mais ativa e que ele fique menos ouvindo e eu falando, e vamos fazer aqui um trabalho diferente,
Mas nunca, jamais, eu vou conseguir usar aqueles módulos até o fim do prazo de um ano. Então, assim, uma vez uma aluna minha foi fazer intercâmbio na França. Quando ela voltou, ela me mostrou um livro de biologia extremamente grosso. Eu disse, nossa, vocês trabalham tudo isso na França? Ela disse, não, todo ano o governo escolhe uma área. Esse ano foi fisiologia humana. Então, daquele imenso livro, eles passaram o ano inteiro, acho que era o segundo ano do ensino médio, só vendo fisiologia humana. Então, eles fizeram experimentos com animais, eles tinham um laboratório, e passaram um ano estudando fisiologia humana. Com certeza, ela sabe bem fisiologia humana. Enquanto ela ficou um ano estudando fisiologia humana, no segundo ano do ensino médio, naquele ano, aqui em Ilhéus, eu ensinei taxonomia, vírus, monera, protista, reino vegetal, reino animal, histologia e fisiologia humana. Está entendendo? É isso que o módulo traz. Então, como é que você vai fazer um trabalho e dar conta de vencer esse conteúdo em que o aluno tem uma participação mais ativa de construção, de elaboração de hipótese, de fazer testes, de errar e aí verificar o que deu errado e elaborar novas hipóteses? Isso requer tempo. Que tempo tem se eu tenho que usar um módulo em um ano que traz todo esse volume de conteúdo? Então, o grande problema, às vezes, tanto de direções de colégio em pequenas e menos escala, né, na escala menor, como em Brasília, é que vem com propostas pedagógicas que não batem sequer com o espaço físico, entende? Então, não tem laboratório. Às vezes a sala tem tanto aluno que até para o professor circular entre os alunos pode ser difícil. Então, qualquer que seja a solução, ela tem que partir da realidade do chão da fábrica. Se nossas escolas hoje têm esse aspecto físico, o livro didático é assim, o que dá para fazer de melhor dentro dessa realidade? A realidade é essa. Não adianta inventar uma solução que não bata com a realidade do chão da fábrica. Foi isso que deu errado no novo ensino médio. O que você falou aí da proposta de trabalhar no chão da fábrica, de você trazer, vamos trabalhar, se nós temos isso, vamos trabalhar dessa forma, para trazer realmente conteúdos que sejam relevantes e que amanhã, depois, até um aluno graduando, saindo da universidade, não sai um analfabeto funcional, que infelizmente acontece muito. Sai da faculdade, pega ali o canudo diploma, mas não sabe lidar com a informação que recebeu. Questão realmente estrutural. Infelizmente, é dessa maneira. Diante de tudo isso, há esperança ainda? Tem uma maneira lá? Tem uma luzinha lá no final do túnel para poder nos animar? Em escala nacional, eu acho que a gente não começou a resolver o problema. Se você vier aqui na Bahia, você tem um número significativo de crianças com 10 anos de idade que não estão alfabetizadas. Uhum. Então, enquanto nós não alfabetizarmos as crianças e elas não aprenderem as 4 operações matemáticas básicas na idade certa, nós não começamos a resolver o problema. Nós estamos... É incrível isso. Nós estamos aqui falando do ensino médio, mas o ensino médio já é uma parte da população privilegiada, quem sobreviveu ao ensino médio. No Brasil está no patamar que ainda precisa resolver o problema da alfabetização e de dominar as 4 operações matemáticas básicas: subtrair, somar, multiplicar e dividir. No dia que nossas crianças souberem isso e souberem ler e escrever na idade certa, nós começamos a resolver o problema. Nós estamos nesse nível. Isso é extremamente grave. Extremamente grave. Mas a realidade é que a quantidade de crianças que estão chegando aí no Fundamental 2 e não sabem ler é significativo. Eu tenho um colega que dá aula na escola municipal em Salvador, está aí no 5º ano e tem alunos analfabetos, em que ele é professor de história e tem que fazer prova de figurinha para ligar um ponto a outro, para poder ligar uma imagem a outra, porque os alunos não sabem ler. Absurdo. E nós estamos aceitando isso como fato da vida normal. Isso não é normal no século XXI. Isso é uma loucura. Então, a esperança é de que um dia comece a resolver o problema. Nós não começamos a resolver. Então, realmente, é um desalento. A gente está no descampado.
Professor Dorival Filho, para mim é uma honra muito grande tê-lo aqui. E sabemos que não é digamos, a primeira e última. Estaremos tratando diversos assuntos aqui, principalmente na sua área. Estarei sempre o convidando, sempre que possível, contando com a sua presença aqui. E vamos estar sempre debatendo esse assunto. Eu vou trazer também, obviamente, outros professores, outros profissionais da sua área também. Vamos estar discutindo isso, questão da educação. Mas, assim, é uma honra muito grande e eu quero que nas suas considerações agora finais, é o primeiro podcast aqui do canal, o Voo da Coruja, nas suas considerações finais, você pode falar o tempo que quiser, obviamente, sobre o que quiser, e fale também do seu canal. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho, quando você fala assim de esperança, eu acho que ela vai acabar muito vindo da necessidade dos adolescentes, porque eu às vezes acho que eles estão muito soltos, a escola só dá o conteúdo formal, muitas vezes a família não tem tempo de conversar com eles, e eu vejo que está se criando uma demanda tão grande da parte deles, de precisar de conversar, discutir com adultos, com quem tem mais experiência, que vai acabar sendo inevitável que o ensino médio se volte mais também às necessidades da vida prática dos adolescentes, e não só ao conteúdo formal. O meu canal no YouTube, Professor Dorival Filho, canal Professor Dorival Filho, ali vocês podem encontrar muitas aulas de biologia, tanto para o ensino médio, como para o ensino superior, para quem já está no ensino superior. Olá, queridos alunos, vamos para uma aulinha sobre lipídios voltada para o ensino médio. Se você tem busca de uma aula para ensino superior, entre em contato nesse WhatsApp, que nós podemos agendar cursos online com você. Essa aula é para ensino médio. Então, está lá gratuitamente disponível para vocês, uma série de aulas que eu creio que pode ajudar no aprendizado, E quem precisar de alguma coisa também pode entrar em contato, porque eu tenho dado muitos cursos também online. Então, principalmente para alunos de faculdade, que fecham um grupo, tem aqui esse conteúdo de bioquímica ou de imunologia, e a gente dá aulas online também, pelo Google Meet. Então, quem tiver interesse, visita lá o canal, só entrar em contato para entender melhor como os cursos funcionam, como tudo isso funciona, e a gente está à disposição de vocês. Você que está estudando, ou você que tem filhos, netos, procure aí o professor Dorival. É uma área em que ele domina muito bem, como eu disse, ele tem fã-clube até em Portugal, ele sai daqui da cidade, vai para outras cidades, inclusive a capital do estado, para poder dar aulas, é bastante conhecida na sua área, pela competência, pelo conhecimento, e você pode ver questão de módulos, você pode ver também questão de cursos online, e, obviamente, que tem, de forma gratuita, o canal dele com muita informação dentro da área que ele leciona, tá bom? Então, professor, muito obrigado. Eu quero agradecer também a você. Repito aqui que o professor Dorival vai ser recorrente aqui com ele, bate-papo, tá bem? Você que nos prestigiou com a audiência, com sua inscrição, com seu like, muito obrigado, tá? Deixa aí seu comentário. Se você tiver algum assunto, principalmente na área da biologia, tá? Você pode mandar sugestão aí. Olha, eu gostaria de saber de tal assunto, que na próxima vinda do professor Dorival, a gente pode tratar do assunto sugerido por você. Você tenha dúvida, que queira aprender, talvez seu filho, seu neto, que tenha aí alguma dúvida na área, tá bom? Então, muito obrigado por sua preciosíssima audiência. Na descrição também está o link do canal do professor Dorival Filho. Visite lá, assista, se inscreva no canal dele, dá o like, se inscreva, assista aos vídeos, vocês vão ver que é muito interessante. Muito obrigado, até o próximo podcast. Temos aqui já vários convidados que estarão conosco aqui, participando de entrevistas em várias áreas, não só na área da educação, mas também na área da medicina. Vamos ter pessoas aqui na área do direito, na área do esporte. Até a próxima. Muito obrigado.